Carla Zambelli diz que anda pensando em deixar a política. Já considerei sair completamente da política, montar uma barraquinha de coco lá em Fortaleza, onde meu marido mora, e viver assim, sabe, com o que eu tenho, viver o dia mesmo, aproveitar meu filho, aproveitar minha família. Acontece que mesmo a barraquinha de coco pode ser um plano grandioso demais. Ela está com uma série de problemas com a lei. Carla Zambelli está passando por mais de um julgamento no Supremo Tribunal Federal e corre o sério risco de perder o mandato e ter que cumprir uma pena de 15 anos de prisão. Eu já vinha sofrendo um processo de depressão, tratando a depressão com remédios desde o ano passado. E nesse momento de crise, a Zambelli mudou o eixo temático da atuação parlamentar dela. Ela parou de militar contra o STF para militar por tratamentos melhores para quem sofre com depressão. Mas eu não estava fazendo, por exemplo, terapia, que é uma coisa super importante. Não adianta só tratar com remédio e não colocar os sentimentos para fora, né? E tentar entender o que está acontecendo, tratar mentalmente mesmo. E acho interessante até ter passado por isso, que muita gente vem me dando feedback de que também estava passando por depressão, mas não entendia muito bem o que era. Então a gente está fazendo um trabalho no gabinete de instruir e de tentar entender qual é o maior problema que elas vêm enfrentando. E a gente percebeu que o maior problema é a continuidade do tratamento no SUS. Então a pessoa às vezes tem acesso ao psiquiatra, mas demora muito, tem acesso ao psicólogo, mas ele é trocado toda hora. Nas redes sociais, muita gente discute se deve ou não deve ter empatia por Carla Zambelli. É um debate comum nessas horas e, claro, né, não tem consenso. Mas se ter empatia pela Zambelli é uma coisa polêmica, o mesmo jamais poderia ser dito do advogado dela. Por esse profissional aí é fácil ter empatia. Como esse homem é fácil de se identificar. Quem aí nunca tentou ajudar uma pessoa que não se ajuda? E todo mundo que já teve essa experiência, tentar ajudar quem não se ajuda, pode se identificar com esse advogado, pode entender o tamanho da dificuldade do trabalho desse homem. Caramba, até o advogado da Zambelli se vê obrigado a admitir que de quando em quando a cliente dele ultrapassa aí certos limites. Deputada Carla Zambelli, que sempre foi veemente, que sempre foi candente, que sempre, em seus pronunciamentos, muitas vezes ultrapassou alguns limites, mas que nunca, em todo o seu histórico de parlamentar, em todo o seu histórico de ativista, em toda a sua vida pública, privada, se envolveu em qualquer tipo de ilicitude. Eu sou o Arvro. E esse é o meu textão sobre Carla Zambelli, a nossa Zamba, mais isolada e fragilizada do que nunca. A senhora se vê, de certa forma, abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim, eu esperava que ter algum tipo de retribuição em relação a isso, né? Ou seja, contar com a amizade dele nesse momento difícil. Advogando em causa própria. Fica quieto. Carla Zambelli fala em sair da política, mas talvez já esteja saindo. Faltou em 16 das 35 sessões deliberativas da Câmara em 2025 até agora. Esse ano eu fui algumas vezes à Câmara, mas sempre passando por alguns ataques de pânico. E sem saber o porquê, né? Eu já vinha sofrendo um processo de depressão, tratando a depressão com remédios desde o ano passado, desde 2022, na verdade. No final de 2022, até saí do Brasil para tentar me desligar um pouco. Veio bastante forte depois do episódio da arma, né? Pelo qual, inclusive, estou sendo julgada no STF. E tive, assim, vontade de desistir várias vezes, né? A Carla menciona um tal episódio da arma, que fez com que tudo piorasse. Você deve lembrar disso, foi em 2022. Ela se envolveu numa discussão política no meio da rua, lá pelas tantas, sacou uma pistola. E isso no clímax do segundo turno da eleição. Dia desses, o próprio Bolsonaro reclamou, disse que perdeu por causa do que Zambelli fez naquele dia. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né?
A gente tava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi E aí, o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato Você da perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença cai de 20 para 10 pontos. O episódio da arma, por si só, já é um problemão para Carla Zambelli. O caso está no STF e 6 dos 11 ministros já votaram a favor de uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão. Por enquanto, o julgamento está parado porque o Nunes Marques, que é um ministro indicado pelo Bolsonaro, pediu 90 dias para analisar melhor o caso. Acontece que a Zambelli também está sendo julgada por outras coisas, tipo invadir os sistemas eletrônicos do judiciário brasileiro, numa tentativa de desacreditar o STF, o mesmo STF em que a Zambelli agora é julgada. Nesta sexta-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar a deputada Carla Zambelli, do PL, a 10 anos de prisão por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e inserção de documentos falsos. O hacker Walter Delgatti também foi condenado a 8 anos pelos mesmos crimes. A relatoria é do ministro Alexandre de Moraes. Esse caso é talvez um pouco mais grave que o da arma e pode ter consequências piores para Zambelli. Pelo que as pessoas têm entendido, né, alguns advogados que têm analisado o caso, até na imprensa, gente que eu nem conheço, diz que esse outro caso do hacker é para tentar me colocar em regime fechado. Então coloca-se ali uns 5 anos e 3 meses em regime semiaberto, mais um em regime fechado, somando-se as penas eu vou ficar ficha suja e ficaria presa. A Carla Zambelli é acusada de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça para colocar lá dentro documentos falsos, forjados, o que incluía um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, tipo uma autoprisão. É até difícil de entender o sentido que isso faz, ou não faz. Quando Vossa Excelência descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de Vossa Excelência ter, inclusive, determinado a própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. Porque aí Vossa Excelência se autoprender por uma falsificação num órgão que é presidido por um colega de Vossa Excelência é um salto triplo, carpado, criminoso, impressionante. Não tem como negar que houve uma tentativa, sim, de fraudar o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Então a defesa da Zambelli é dizer que, ok, pode ter acontecido, só que a deputada mesmo não tem nada a ver. O hacker agiu sozinho. E ele está me acusando de ser a mandante disso, apesar de a Procuradoria, a Polícia Federal e ninguém ter oferecido qualquer tipo de prova que eu tenha sido a mandante nisso. É minha palavra contra a dele. Não é bem verdade que é uma palavra contra a outra. Além dos depoimentos, tem as evidências, e elas não ajudam a versão da Zambelli. Ela e o hacker trabalharam juntos, sim, resta saber se trabalharam juntos para sabotar o sistema de justiça ou se trabalharam juntos para melhorar o site da deputada. Como será ou como seria o futuro de Carla Zambelli na política? Sinceramente, Keila, eu não sei como é que isso vai ser impactante para mim, né? Eu tô tentando me preparar pro pior. E olha que faz sentido, tá preparada pro pior. Principalmente quando o pior é o mais provável. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu escolhi tratar desse assunto não em função da Carla Zambelli, né? A gente faz isso pensando nas decisões que o Brasil precisa tomar. Não é sobre a Carla Zambelli, é sobre o Brasil. Será que nesse país aqui a gente pode entrar lá nos arquivos do Conselho Nacional de Justiça, avacalhar tudo e aí fica por isso mesmo? Se essas coisas vão se tornando normais, fica perigoso aí da gente viver num país cada vez mais parecido com o Processo do Franz Kafka, sabe? Aquele que você acorda processado não sabe nem por quem. Então isso é muito sério, não pode acontecer de novo e de jeito nenhum pode virar rotina. É por isso que vale prestar atenção aí nesse assunto. Enfim, espero não errar aqui na seleção dos temas. E claro, né, se você quiser se inscrever no canalzinho aqui desse jovem youtuber, apenas começando, pô, vou te agradecer muito, muito mesmo. Valeu!